a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é de Jesus, dá um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom, querido, podemos estar juntos para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos lá atrás um irmão. Eu vou abençoar a sua vida, ou você também que ainda não recebeu. Você vai receber um livro, Uma Nova Vida em Cristo Jesus. Vamos abençoar a sua vida. Você que está nos visitando, dá um sinal com a mão. E você que não recebeu também esse livro, dá um sinal com a mão que eu vou abençoar você. Fica com a mão estendida bem alto para o obreiro entregar para você. E lá no final, obreiro. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, culto da Sagrada Família. E família é projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou e estabeleceu a família. E nós estamos aos domingos desse mês de julho com uma campanha com o tema Seminário de Prosperidade. Se mova. E eu tenho algo de Deus para compartilhar ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deus fala por diversas maneiras. E hoje nós vamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis. Está conosco também a pastora Miriam, aqui lá de Goiânia, da Missão Mundial Servos. Que Jesus abençoe a nossa pastora, está com as suas nenenzinhas aí. Glória a Deus. Gênesis 39. Querido, essa mensagem mexeu comigo esses dias agora. O Senhor ministrou ela muito forte ao meu coração. E eu estava até compartilhando hoje com os pastores. E eu nem preparei esboço, porque ela está na minha cabeça. Aí depois que o Senhor nos entregar essa mensagem hoje por completa, eu vou guardar o esboço dela, para em outra oportunidade poder compartilhar com outras pessoas. Mas vai ficar gravado também. Mas em outros lugares que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar, porque é algo que vai destravar a sua vida financeira, amém? Vai destravar a prosperidade de Deus na sua vida. Gênesis 39, o primeiro livro da Bíblia, verso 1. Tá? Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler o verso 1 a seguir? Diz assim a palavra de Deus: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2, preste bastante atenção no verso 2, olha o que diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem o quê? Próspero, ó. Aí. E veio a ser homem próspero. Vamos lá. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a que servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Verso 5: e desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim. E se você querer, diz amém. Quantos querem prosperar? Todos nós, né? Mas você sabia que prosperidade não é só a vida financeira? Quando nós falamos de prosperidade, é estar bem em todas as áreas da vida. Prosperidade não é ter dinheiro, porque uma pessoa ela pode ter dinheiro e não ser uma pessoa feliz, e não ser uma pessoa próspera.
Você pode dizer, mas é rica. Mas as riquezas deste mundo, sem a saúde, não vale nada. Dinheiro sem paz não vale nada. Jesus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Adianta alguma coisa? Eu pergunto para você, se você ganhar o mundo inteiro e você perdeu a sua alma, você conquistou alguma coisa? Você não conquistou nada. Agora olha aqui para mim, nós estamos ministrando essa série de ministrações sobre prosperidade, e prosperidade é você estar bem financeiramente, é você estar bem na sua saúde, é você estar bem na sua espiritualidade, é você estar bem em todas as áreas da sua vida, é você ter todas as áreas da sua vida equilibrada. E semana passada nós falamos que prosperidade, ela não começa no bolso, prosperidade não começa na conta bancária, prosperidade não é na carteira. Aonde é que a prosperidade começa? Na mente. A mente precisa ser próspera, porque nós somos treinados para a escassez a vida toda. A canção que a gente ouve quando criança, hoje não tem algumas dessas canções, mas a canção de antigamente era: eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Era assim, era ou não era? Aí você vai conversar com as pessoas, eu sou pobre, qualquer coisinha, ou porque você não compra isso aqui para você, eu sou pobre. Por quê? Porque a vida toda eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Aí qualquer coisa que você vai, não posso, sou pobre. Pobre é o diabo, amém? Você não é pobre não. Então muitas das vezes a mentalidade de escassez, a mente de escassez, ela confia na sorte, ela acha que um dia ela vai dar sorte grande e vai prosperar. Então você precisa ser próspero na sua mente, não é o dinheiro, não é no bolso. A prosperidade começa onde? Na mente. Porque tem muita gente que ganhou muito dinheiro e tornou ficar pobre. Como é que uma pessoa ganha milhões e torna ficar pobre? Porque a mente dela é uma mente escassa, é a mente pobre. E tem gente rico que fica pobre, mas depois torna ficar rico de novo. Por quê? Porque a prosperidade começa onde? Na mente. E não é quantidade de dinheiro. Prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida. Por isso que você precisa reprogramar a sua mente para a prosperidade. Os seus pais, você a vida toda foi programado para escassez. Porque a gente não pode comprar isso, porque vai cortar água, porque vai cortar a luz. Lá em casa era assim: seu pai não é sócio da Coelba, seu pai não é dono da Embasa, que lá era Embasa, aqui é o SAAI, né? E a vida toda treinado para escassez. As roupas que a gente usava, de um irmão passava para o outro, nunca podia comprar farda, sempre tinha que usar a farda do outro, e a vida toda na escassez. E foi criando uma mentalidade, isso é criando uma mentalidade na gente de escassez. E você precisa reprogramar na sua mente, através de mudanças de hábito, através de novos aprendizados, que você pode viver uma vida abençoada e feliz, amém? Agora nós vamos ver a história de José. Ouça isso aqui vai destravar a sua mente, para você prosperar, para você ser bem sucedido na vida. Porque a prosperidade não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Não adianta a pessoa dizer: eu estou fazendo isso e está dando certo. Não é só uma coisa, é um conjunto que precisa ser feito para que a pessoa de fato venha ter uma vida abençoada, amém? E a prosperidade é importante, Deus quer que você seja próspero. Quantos creem nisso? Quantos querem prosperar? Deus vai te prosperar. Diga assim comigo, diga: eu sou uma pessoa próspera. Olha aqui para mim. José foi levado como escravo, e como escravo na casa de Faraó, de Potifar. Na casa de Potifar, um chefe da guarda. A Bíblia diz que o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o que acontecia? Tudo que José fazia, o escravo, tudo que ele fazia, o que acontecia? Prosperar. Mas ele era escravo, ele não tinha casa, ele não tinha salário, ele não tinha renda. E como que José, sendo escravo, tudo que ele faz prospera? Como que José, sendo escravo, sem tendo nenhuma renda, não tinha direito de nada, só de comer, como é que tudo que ele faz prosperava? Porque a bênção de Deus estava com ele. Você precisa da bênção de Deus na sua vida, porque toda a riqueza do mundo que você ganhar sem a bênção de Deus, mais cedo ou mais tarde,
é frustração da alma. Toda riqueza, toda conquista, todo projeto que Deus não está, mais cedo ou mais tarde é decepção. Mais cedo ou mais tarde é frustração. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico não, o filho pródigo. O filho pródigo pediu ao pai a parte da herança. Ele saiu da casa do pai com dinheiro, sim ou não? Mas saiu com a bênção do pai? Não. Ele saiu da casa do pai com a metade da herança, mas não saiu com a bênção do pai. O que aconteceu com o dinheiro dele? Acabou. Tinha dinheiro, mas não tinha a bênção. O que Deus disse para Abraão? Abraão, os que te abençoar serão o quê? Abençoados. Porque Abraão tinha a bênção de Deus. Deus disse para Abraão: se tu uma bênção. Então tudo que Abraão fazia dava certo. Por que dava certo? Porque ele tinha a bênção de Deus. Deus quer que você tenha a bênção dele na sua vida, amém? Deus quer que você tenha a bênção dele na sua casa, no seu comércio, e tudo que você fazer venha a dar certo. E para isso você precisa da bênção de quem? De Deus. José estava na casa do Potifar como escravo, e tudo que ele fazia, o que acontecia? Prosperava. Por quê? Porque Deus estava com ele. E você precisa buscar estreitar o seu relacionamento com Deus, não por conta daquilo que Deus tem para te dar, não por conta de dinheiro, não por conta de riqueza, mas porque quando você tem a bênção de Deus na sua vida, tudo fica mais fácil, sim ou não? Até o que é para dar errado dá certo, até o que vem contra você te abençoa, até aquilo que parece ser prejuízo no final é lucro. Quem tem a bênção de Deus é assim. Então não adianta você ficar num desejo profundo de prosperar se você não colocar Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia diz, o Senhor Jesus declara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. José está na casa de Potifar e ele tinha a bênção de Deus. O primeiro segredo para você ter uma vida próspera é você ter a bênção de Deus na sua vida, porque tudo que você fizer, você vai prosperar em nome de Jesus, amém? Agora olha aqui para mim. José estava na casa do Potifar, e o Potifar começou a perceber que o Senhor era com ele. O seu patrão precisa ver que o Senhor é contigo. A pessoa que está acima de você, ela precisa ver que o Senhor é contigo. Ele viu que o Senhor era com José, e ele promoveu José. José chegou como escravo, e depois se tornou mordomo, o administrador da casa, de um comandante, de um homem muito rico. Agora o que a gente precisa entender? Olha aqui para mim, Colossenses 3:23 vai dizer assim: tudo que você for fazer para os homens, para as pessoas, faça como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. A Bíblia está dizendo que tudo que você for fazer para as pessoas, faça como se você estivesse fazendo para quem? Para Deus. Aí qual é o problema, bispo? O problema é que a pessoa, ela trabalha no emprego, mas ela está torcendo para não vender, ela está torcendo para o patrão não prosperar, ela está torcendo contra. Ela trabalha, mas ela trabalha numa insatisfação tão grande, numa revolta tão grande, que não tem produtividade. Ela faz numa tristeza, ela faz numa má vontade. E essa pessoa que faz numa má vontade, ela quer prosperar. Ela diz: um dia quando eu tiver o meu comércio, eu vou crescer. Um dia que eu sair desse emprego, eu vou prosperar. Não vai. Porque José começou fazendo como escravo, e bem feito. E o Senhor Deus foi abençoando ele. Por que muitas vezes o comércio não é abençoado? Porque o funcionário não é bênção naquele comércio. Você sabia disso? E tem comércios que é abençoado por conta, não é nem do dono da empresa, é por conta de funcionários que trabalham naquele empreendimento. Você sabia disso? Talvez o comércio que você trabalha é abençoado por causa de você, ou talvez o comércio que você trabalha é amaldiçoado por causa de você.
Porque você não busca fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você faz para o homem. Você faz por causa do dinheiro, e o dinheiro não é o suficiente, não dá para pagar as suas contas, e você faz de qualquer jeito. Aí você nunca cresce na empresa, aí você nunca prospera, aí você nunca sobe de nível, porque você fica dizendo: eu vou ficar enricando o patrão para quê? Eu vou ficar dando dinheiro para patrão, vou dar a minha vida para patrão. Não, não é isso. É sobre prosperidade. Porque quando você entende, querido, de fazer o seu melhor naquilo que você está proposto para fazer, no seu trabalho, no seu emprego, a vida vai lhe promover, a vida vai lhe levantar. Agora você precisa dar o seu melhor e fazer bem feito, amém? Então, se você tem o seu trabalho, agradeça a Deus e dê o seu melhor lá. Trabalhe bem, seja uma pessoa dedicada para que aquela empresa prospere e possa ter certeza que o próprio Deus vai te honrar, amém? José era escravo, não nasceu escravo, foi vendido pelos seus irmãos, mas na casa do Potifar, como escravo, a Bíblia diz que José foi crescendo. Ele cresceu de tal modo que a Bíblia diz que ele comandava a casa do Potifar. Quem é que pagava as contas na casa do Potifar? O José. Quem é que comprava as coisas na casa do Potifar? O José. O José decidia o que fazer com o dinheiro do Potifar. Estava na mão do José. Era o José que administrava. E tudo que o José fazia, ele prosperava a casa do Potifar. Só que chegou um dia que o José sofreu uma injustiça muito grande. A mulher do Potifar acusou o José de abuso, e o José não abusou dela. E ela acusou o José porque o José era um homem bonito. A Bíblia diz que o José era formoso de corpo. Toda pessoa próspera cuida da sua saúde. Toda pessoa próspera cuida de si. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti. Se você não se ama, você vai amar quem? Se você não cuidar de você, você vai cuidar de quem? Se você não administra o seu corpo, a sua saúde, qual é a empresa que vai dar certo? Se o bem mais precioso que você tem é a sua alma, a sua saúde, a sua vida, o maior patrimônio que você tem é você, e você não investe e não cuida de você, não vai muito longe não. O José era bonito. O José era bonito de corpo também. Não tinha academia, mas o José cuidava da sua saúde. Se você quer ser próspero, você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa praticar exercício, meu irmão. Você precisa cuidar da sua saúde, minha irmã. Você precisa cuidar de você, porque cuidando de você, você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? A mulher bateu o olho em José e queria o José. O José não cedeu à tentação. E aonde que o José foi parar? Diz para mim. Na prisão. Por conta de uma injustiça, o José foi parar na prisão. Parece que a coisa vai ficando difícil na vida de José. Foi para a casa de Potifar, estava como escravo, melhorou um pouquinho, daqui a pouco desceu de novo. Foi para a prisão. Só que na prisão, o chefe da prisão, o que comandava a prisão, resolveu, e vendo o trabalho de José ali, resolveu dar a chave da prisão para o José. Na prisão, o José administrava. Quem comprava comida para o preso? Um preso que comprava comida para a prisão, um preso que administrava a cadeia. Você já viu isso, irmão? Até que tem, né? O sistema carcerário, as facções, entre aspas, muitos comandam alguns presídios. Mas o José não era de facção. O José era um homem do bem. O José era um homem de Deus. Só que na prisão, Deus estava com José. Na prisão, José administrava muito bem. Na prisão, José colocava em prática aquilo que ele tinha e sabia fazer, que era administrar. Então era o José que administrava as celas, era o José que tomava conta da prisão. Na prisão ele tinha a chave da cadeia, só que era preso. Ele era um carcereiro, ele era um preso também. Ele não podia sair da prisão, ele administrava, mas não podia sair.
E na prisão, o Senhor abençoava José, prosperava José. Deixa eu dizer um negócio para você. Tire essa mentalidade. É porque, irmãos, José prosperou como escravo. Prosperou ou não prosperou? Prosperou. Na prisão, José também era próspero. Cuidava de tudo. Na prisão, José prosperava. Então não é o ambiente, não é o lugar. É a sua mentalidade. É a maneira como você se comporta diante das situações. José entendeu, aqui eu preciso ser uma bênção. Aqui eu preciso saber administrar. E administrando, ele saiu de preso para tomar conta da prisão. Só que também estava preso. E lá na prisão, José fez o que a gente chamamos de network. O que é a network? É um vínculo de amizade. Na prosperidade você vai precisar fazer amizade com pessoas importantes. Pessoas que vão te ajudar. Você sabia disso? Tem pessoas que atrapalham a sua prosperidade. Mas tem amizades que você vai precisar para ser uma ponte, para ser um acesso. José fez amizade com o padeiro e com o copeiro, que servia vinho para o rei. Só que eles estavam presos também, porque o faraó mandou prender eles, por conta de um desagrado. E lá na prisão, José fez amizade com eles. E tiveram um sonho, cada um. José revelou o sonho. O padeiro, com 3 dias, ia morrer. O sonho dele foi esse significado. O copeiro, com 3 dias, iria voltar. Aí o José disse assim para o copeiro: quando você chegar lá no palácio, você lembra de mim, rapaz. Fala para o faraó lá que eu estou aqui injustamente. Eu vim parar aqui no Egito injustamente. Eu vim parar na prisão injustamente. O José fez amizade com alguém que já estava onde? No palácio. Com alguém que já tinha chegado lá. Fez uma network, um hall de amizade de pessoas que poderiam puxar ele. Só que o copeiro demorou 2 anos para se lembrar do José. 2 anos. Mas depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Agora preste bastante atenção. Olha o sonho do faraó. O faraó sonhou que ele via sair do rio Nilo 7 vacas bonitas, vacas gordas. E depois ele viu saindo 7 vacas magras, mas feia. E essas 7 vacas magras que saía do rio, comia as vacas, uma vaca magra, 7 vacas magras, feia, comia as 7 vacas gordas e continuava feia. Porque se comesse uma vaca gorda, como é que a vaca magra ia ficar? Esses dias encontraram um homem dentro de uma cobra, porque viu a cobra, o homem sumiu, viu a cobra, a jiboia assim, passou no jornal, aí falou: não, o homem está dentro da cobra. Mas nesse sonho do faraó, as vacas magras comiam as vacas gordas, botava para dentro, engolia elas e continuava magra. Depois ele acordou assustado, e ele tornou a dormir, e ele teve um segundo sonho. Ele sonhou que numa espiga de milho, num pé de milho, saía 7 espigas bonitas. Só que depois saía mais 7 espigas feias, muito feias, ressecadas. E essas 7 espigas feias comia as 7 espigas bonitas e continuavam feias. Aí o faraó mandou chamar todo mundo para revelar esse sonho. Ninguém revelou esse sonho, até que o copeiro se lembrou de quem? De José. Agora, José chega agora para interpretar o sonho do faraó. E ele sempre coloca Deus. O faraó disse assim: eu estou sabendo que você interpreta sonho, rapaz. Ele disse: não, Deus interpreta sonho. Deus que dá a revelação. Ele coloca Deus como aquele que revela o sonho das pessoas. Vocês me compreendem? Agora ouça, José vai dar uma explicação para o faraó. Ele disse: faraó, os 2 sonhos que você teve é um. Esses sonhos falam de 7 anos de prosperidade que o Egito vai viver. E também fala de 7 anos de escassez. Ouça isso aqui é muito forte. José está mostrando uma coisa que a gente devia atentar, que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de quê? De ciclos. Talvez na vida já teve uma época que você ganhou muito dinheiro, sim ou não? Você fala: eu ganhei dinheiro naquela época. E hoje? Rapaz, hoje mas teve uma época, teve um ano que o negócio... Mas todo ano é assim?
Mas já teve também na sua vida a época que você já passou tanta dificuldade? Já teve ou não teve? Você fala, hoje, graças a Deus, eu nunca passei mais do que eu passei. Mas teve uma época da minha vida que eu passei tanto sofrimento, tanta... Então a vida, ela é feita de ciclo. No mundo sempre é assim. Aí, está vivendo um momento bom, daqui a pouco vem uma pandemia, daqui a pouco vem uma crise. A vida é feita de ciclo. Então entenda isso. Por isso que você precisa aprender com aquilo que a Bíblia ensina. José vai nos trazer aqui revelações extraordinárias. Ele disse por Faraó, olha, agora eu aconselho você colocar aí um homem para administrar, para ajuntar aí um quinto de toda a produção, armazenar, para quando vier o tempo de escassez, ter mantimento, ter armazenado ali o suprimento. Olha aqui para mim. José disse que nos 7 anos, olha o conselho que ele deu para o Faraó, nos 7 anos de prosperidade que iria vir, que o Faraó separasse um quinto, de 5, o Faraó reservasse 1, ou seja, de 10, separasse 2, 20%. Teve uma época que o Brasil, quando ele era colonizado por Portugal, eu não sei se você sabe, mas Portugal cobrava 20% do ouro do Brasil. 20%, que era um quinto, o Brasil tinha que mandar para Portugal. Aí surgiu aquela expressão, quinto dos infernos. O que é quinto dos infernos? É porque o Brasil mandava 20%, que era um quinto da sua renda, para Portugal, lá para o Império, para a coroa real de Portugal. Aí surgiu aquela expressão, um quinto dos infernos, 20%. Hoje a gente paga 27, 30, 40%. A gente paga muito mais. Se antes era um quinto dos infernos, imagine hoje, né? Hoje negócio arrochado, de imposto, de carga tributária no povo. Então quando fala assim, um quinto dos infernos, tem já para o quinto dos infernos, a pessoa não sabe nem o que é. É 20%. 20% para Portugal. Aí surgiu essa expressão, quinto dos infernos, que era os 20%. José orientou o Faraó a separar quanto? Quanto foi que o José... Diga comigo, um quinto. Quanto é que dá um quinto? 20%. 20%. Aprenda isso aqui. Você deveria separar, guardar 20% todo mês da sua renda. Se você ganha 1.000, você tinha que separar quanto? R$200. Se você ganha 1.500, você deveria guardar todo mês R$300. Você deveria separar 20%. Para quê, bispo? Guardar dinheiro? Para quê? Porque a vida é feita de ciclo. Você que tem uma empresa, e talvez a sua empresa está vivendo um momento bom, você deveria separar 20% da sua empresa todo mês. Você deveria guardar 20%. Porque a vida é feita de ciclo. E tem gente que neste momento de prosperidade, ela esbanja, ela aumenta o seu gasto. Você já viu que tem gente que ganhava 1.000, ela se virava, dava para sobreviver com 1.000, aí foi subindo, hoje ganha 3, e é a mesma coisa, só dá para pagar as contas. Aí sobe, começa a ganhar 10, aumenta o padrão de vida, mas é a mesma coisa, só dá para pagar as contas. Quando ela ganhava 1.000, só dá para pagar as contas, ganha 10, só dá para pagar, porque a pessoa também eleva o padrão de vida, e ela não sabe economizar, ela não sabe guardar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você separa 20% do seu salário para guardar, do que você ganha? Você deveria. Por quê? Porque se você não guardar, você vai se tornar escravo. José começou a guardar, ele virou administrador, governador do Egito, e ele começou a guardar 20%, começou a guardar um quinto de todos os seres vivos, animais, de toda a plantação. Foram 7 anos de fartura, e 7 anos José guardando 20%, de tudo, guardando em celeiros, armazenando, e aí veio 7 anos de fome, 7 anos de escassez, na terra toda, meu irmão. E o único lugar que tinha comida era onde? No Egito. Por que tinha comida? Porque o José guardou. Aí agora eles foram comprar comida na mão do Egito, de José. Barato? Não, caro.
muito caro. Eles foram comprar comida na mão do José, caro. Comida dá dinheiro, você sabia disso? Você que mexe com o ramo de comida, porque é um negócio que a pessoa tem que comprar, sim ou não? Pode, o arroz está R$50, não tem jeito. O café está 40, não tem jeito. Pode ir para quanto for, você vai ter que comprar. Pode ir para 100, você vai ficar sem comer? Você vai ter que pagar. E José guardou a comida, estocou, armazenou. Chegou os 7 anos de fome. As pessoas no primeiro ano foram comprar comida. No segundo ano não tinha mais dinheiro. Aí começou a troca. Primeiro José começou vendendo, depois ele começou trocando. É tanto, não tem dinheiro. O que você tem? Eu tenho um gado, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Começou a trocar. Aí as pessoas trocaram tudo que tinha para poder ter comida. No terceiro ano de fome, o que aconteceu? O povo já não tinha mais nada, só tinha terra. Aí José arrendou a terra. Arrendou. Falou, pronto, agora a terra vai ser do Egito, vocês vão trabalhar e 20% vocês vão dar para o Egito. Ele arrendou a terra e começou a dar os grãos para as pessoas plantar. Ele arrendou. Aí por isso que o povo ficou 400 anos no Egito como escravo. 400 anos sofrendo na mão de Faraó, porque José comprou tudo. Vendeu, trocou e depois arrendou. Prosperou. Guardou dinheiro. Aí você não guarda dinheiro? Aí a pessoa do lado está vendendo o terreno. Era 100 mil, mas ela está num aperto, ela está precisando, ela vai oferecer por 30. Você fica doido dentro da roupa, pede fulano, me arruma 30 mil, tem um terreno ali que está vendendo do lado da minha casa, vale 100, eu tenho que comprar, e vai em outro, e ninguém tem. Aí vem outro que está guardando dinheiro, fala, só dou 20. A pessoa está num aperto, fala, não, vai pelos 20. Aí você, perdi a oportunidade. Culpa de quem? Sua. Que não junta, que não guarda. As oportunidades vão passar. É assim ou não é? É assim, querido, na vida. José fez isso. Você precisa poupar 20% da sua renda. Precisa guardar. Uma poupança que você precisa fazer, para que esse dinheiro possa se tornar um investimento na sua vida. Amém? José prosperou. Por quê? Porque Deus estava com ele. Por quê? Porque José sabia administrar. Você pega 100, gasta 100. Não é assim, você tem que saber economizar o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro é a sua vida. Para você ganhar esse dinheiro, você teve que dar o seu tempo, sim ou não? Quando você está comprando alguma coisa, você não está dando dinheiro, você está dando o seu tempo. É a sua vida. E para a gente orar, para a gente não estender muito, aqui é uma das coisas mais impactantes na prosperidade de José. José perdoou os seus irmãos. Você quer prosperar? Você precisa perdoar as pessoas que foram ruins com você. Sabe aquela pessoa que você foi pedir o carro emprestado? E ela disse assim, eu não empresto não. E você ficou com raiva? Você diz, um dia eu vou ter o meu carro. Hoje você tem o seu carro, mas você tem raiva. Porque no dia que você precisou de um carro, de uma moto. Sabe aquele dia que você precisou de dinheiro emprestado? Você estava num aperto. E você foi pedir uma pessoa e ela não te arrumou? E você pensou que aquela pessoa ia te ajudar e não te ajudou? E você ficou com raiva dela? E até hoje você não fala com ela? Você tem que perdoar ela. Por quê, bispo? O que José disse? Quando os irmãos de José vieram, os irmãos de José disseram, José, nos perdoa. José disse, não, vocês estão perdoados. Porque não foi vocês que me trouxeram aqui, foi o Senhor. Essa pessoa que disse que não te emprestava o carro, a bicicleta, foi até um instrumento de Deus na sua vida. Porque senão você ia ficar a vida toda pegando emprestado. Senão você nunca ia tomar um choque de realidade. Senão você nunca ia acordar para a vida. Ia ficar sempre na mão de um e na mão de outro, pegando emprestado. Aí você precisou levar uma sacudida. Você precisou levar um não. Você precisou ouvir algumas coisas para você despertar e resolver encarar a vida e prosperar. Aí hoje que você prosperou, que está numa situação melhor, você tem raiva dessas pessoas. Você não deveria ter raiva delas não. Você deveria era ajudar elas, porque é elas que te ajudaram. Porque se não fosse os irmãos de José que tivessem mandado ele para o Egito, ele tinha se tornado um governador? Talvez até teria, porque Deus tinha um plano na vida dele, é ou não é? Mas os irmãos deles empurraram José para onde? Para a prosperidade.
Sabe aquela pessoa que disse não para você, ela te empurrou para a prosperidade. Tem gente que disse não para mim. Uma vez eu pedi presente do carro do meu pai, para ir para a igreja. O pai disse, não vai prestar meu carro não. Ah, irmão, pense no dia que eu fui para a igreja com raiva. Mas foi com raiva e com revolta e determinado, eu vou comprar o meu carro. Vou comprar o meu carro. Não me emprestou o carro para ir para a igreja. Aí eu falei, pronto, a partir de hoje eu não pego mais, mas eu vou comprar o meu. E comprei. Mas graças a Deus que ele disse não para mim. Porque senão eu ia ficar a vida toda. Ei pai, me dá o carro aí para ir para a igreja. Ei pai, me dá o carro aí. Ei pai. Vocês estão compreendendo? Quem é a pessoa que você tem raiva porque na hora que você mais precisou ela não te ajudou? Perdoe essa pessoa. Essa pessoa foi um instrumento de Deus para você sair da zona de conforto, para você sair do comodismo. Aí eu tenho raiva do meu patrão porque no momento que eu passei mais dificuldade ele mandou embora. Agradeça a Deus, porque senão você estava até lá hoje como escravo. Estava até hoje lá repondo mercadoria. Agradeça a Deus. Então a gente precisa entender isso. Porque existem pessoas que vão nos empurrar para a prosperidade, amém? Para a gente orar. Conta uma história que um rei tinha uma filha muito bonita e ele não queria que essa filha casasse. Aí ele, para poder cortar logo todos os pretendentes que tinha, falou, olha, quem quiser casar com a minha filha, eu vou propor um desafio. Aí ele botou uma piscina, um lago, uma piscina bem grande, botou um monte de jacaré, botou um monte de piranha, um negócio mesmo, jacaré tinha muito, irmão, era um em cima do outro. Aí falou, quem pular nessa piscina cheia de jacaré e piranha, tubarão, e sair lá do outro lado, é o homem que vai casar com a minha filha. Aí todo mundo lá, e aquela coisa, daqui a pouco um pula. O jacaré pega de um lado, pega do outro, arranca um pedaço, e ele está lá e tal, e vai. Saiu do outro lado, só os pedaços, mas saiu, arrancado aqui, rasgado aqui, vivo, inteiro ainda, mas um bocado de mordida, todo arrebentado. Aí ele sangrando e tal, e o povo batendo palma. Aí falaram assim, rapaz, como é que você teve coragem de pular nessa piscina aí cheia de jacaré, de piranha? Aí ele falou, o que te motivou a pular? O pessoal perguntando a ele. Aí ele ali respirando ainda meio ofegante, cansado. Aí ele falou, quero saber quem foi que me empurrou nessa piscina. Quero saber quem foi o ousado que me empurrou. Casou com a filha do rei. Mas para ele casar teve que alguém empurrar ele. Que ele mesmo ia. Aí você fica, até hoje eu carrego as marcas. Que marca, irmão? Agradeça a Deus que essa pessoa te empurrou. Porque se não fosse ela, você nunca ia despertar para a vida. Você precisa perdoar essas pessoas, amém? Talvez é alguém da sua família, talvez é o seu pai. Mas foi ruim comigo. Agradeça. O que os irmãos de José fizeram com José? Jogaram José no poço, queria matar. Ou não vamos matar não. Aí venderam José como? Os próprio irmão. E você está com raiva de gente da sua família porque não te ajudou. Agradeça a Deus, porque essas pessoas estão te empurrando para um projeto de Deus, amém? A prosperidade começa com a bênção de Deus e com perdão. Sem perdão você nunca vai ser uma pessoa próspera. Sem perdão e sem a bênção de Deus você nunca vai viver a prosperidade na sua vida. José administrou o Egito e foi um dos maiores governadores que o Egito já viu. E Deus deseja te levantar para ser uma pessoa próspera e bem-sucedida, amém? Fica de pé que eu quero orar por você. Assim como José foi próspero, eu quero orar para que você seja próspero, abençoado. Por que José prosperava? Porque o Senhor era com ele. Feche os teus olhos neste momento. Você precisa pedir a Deus que Ele seja com você. Porque se Deus for com você, você vai prosperar em meio à concorrência, em meio à escassez, à crise. Se Deus for com você, você vai prosperar trabalhando para os outros. José trabalhava na casa de Potifar e Deus prosperava. Era escravo e prosperava. Talvez você fale, eu sou um escravo. José também era um escravo e prosperou. Talvez você fale, eu estou vivendo em uma prisão.
E na prisão, Deus prosperou José. E Deus também tirou José da prisão. E o mesmo Deus que tirou José da prisão e da escravidão, Ele pode tirar você, para viver um tempo de abundância, de fartura, de muita prosperidade. Prosperidade não tem a ver com o que você tem. Prosperidade tem a ver com o que você administra, com a sua mente, com o seu coração. José sempre sonhou com prosperidade. José sempre sonhou em ser grande. E o sonho motivava ele a permanecer fiel. Eu quero que você não desista dos seus sonhos. Eu quero que você não desista dos seus projetos. Esse sonho que você tem vai fazer você ir muito longe. Esse sonho que você tem vai fazer você prosperar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que até hoje alimenta uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, uma raiva de alguém que foi muito ruim com você na sua caminhada. No momento que você mais precisava, essa pessoa te negou, essa pessoa não te ajudou, ou talvez essa pessoa te empurrou no fundo do poço. Mas foi essa pessoa que foi instrumento para você estar onde você está hoje. E você não deveria guardar raiva dela, porque ela te despertou, porque ela foi um instrumento para você sair do comodismo. Assim como os irmãos de José foram um instrumento de Deus e disseram: José, nos perdoa. José disse: não foi vocês que me trouxeram aqui, foi o próprio Deus. José reconheceu que todo o mal que aconteceu na vida dele foi permissão de Deus, para que ele pudesse chegar onde chegou. Tudo que aconteceu na sua vida, se você interpretar como um projeto, um plano de Deus na sua vida, vai fazer você chegar muito longe, vai fazer você assumir governos. E Deus nessa noite quer que você libere perdão para pessoas, e quer que você entenda que toda a prosperidade que você pode viver, você só irá viver na presença dEle, porque longe da presença dEle é escravidão, é escassez e frustração. Se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Fala para Deus que você quer prosperar, que você quer vencer, assim como José venceu, que você quer ser bem sucedido. Peça a Deus para que venha iluminar a sua mente. Você que precisa perdoar, peça a Deus que venha te ajudar a liberar o perdão. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. E refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha mão. Peça a Ele. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Eu
quero declarar sobre a sua vida um tempo de prosperidade. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de abundância. Que tudo que você fizer, o Senhor venha prosperar. Que o Senhor prospere o teu trabalho. Que o Senhor prospere o teu empreendimento. Que o Senhor te prospere no teu emprego e prospere a sua empresa, prospere a empresa que você trabalha. Que o Senhor prospere em nome de Jesus essa cidade. Que o Senhor prospere a tua casa, a tua família. Eu oro para que a bênção de Deus esteja na sua vida e que as pessoas possam ver, foi Deus. Foi Deus. Depois que ele começou a ir para a igreja, a vida dele mudou. Depois que ela começou a ir para a igreja, a vida dela mudou. Existe algo de Deus na vida dessa mulher que está fazendo ela prosperar. Existe algo de Deus na vida desse homem que está fazendo ele prosperar. As pessoas vão ter que reconhecer Deus na tua vida, através da bênção, da prosperidade. Assim como Potifar via Deus na vida de José, porque tudo que José fazia, José prosperava. Eu profetizo que vai ser assim na tua vida. Eu profetizo que vai ser assim na tua casa. Eu profetizo uma mudança de mentalidade. Que todo pensamento, que toda mentalidade de escassez, de pobreza, bata em retirada da tua vida. Que você tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de prosperidade. Que aonde você for colocado, que você venha prosperar, que você venha ser bênção. Pai, nós oramos para que assim como o Senhor honrou José, honra a vida deste homem, honra a vida dessa mulher, Pai. E que os teus filhos venham viver a prosperidade do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse da minha prosperidade. Amém? Ainda em pé, olha aqui para mim. José teve 2 filhos. O primeiro filho, ele colocou o nome dele Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer o meu passado de dor. O primeiro filho de José, ele colocou como Manassés. Deus me fez esquecer. Ele estava dizendo: eu já não guardo mais mágoa. O segundo filho de José, ele colocou o nome dele de Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra de dificuldade. E foi isso que Deus fez na vida de José. E o mesmo Deus que fez na vida de José pode fazer na sua, amém? Você só precisa tomar posse dessa palavra e você vai viver prosperidade de Deus. Se você trabalha no mercadinho, Deus vai fazer você prosperar naquele mercadinho. Você vai ser uma bênção naquele mercadinho. Você vai ser uma bênção naquele lugar. Eu lembro uma certa feita, eu trabalhava num lugar. E o meu patrão, ele era contra dizimista. E um dia eu trabalhei, tinha o meu dinheiro. Aí eu fui pedir a ele, né? Falei: eu vim pegar o meu pagamento. Ele falou: para quê? Você vai comprar o quê? Eu não posso te dar outro dia, não. Eu falei: não, é porque eu tenho que tirar o meu dízimo. Ah, e ele ficou bravo quando eu falei que eu tinha que tirar o meu dízimo. Aí uma pessoa que estava do lado, um empresário também, falou assim: rapaz, você não deveria falar isso com ele não, porque a sua empresa, você sabia que só prospera porque esse rapaz é dizimista? Só tem ele de crente trabalhando na sua empresa, e por causa dele você tem prosperado. Irmão, na mesma da hora o homem me deu dinheiro. Quando o homem falou isso, o empresário falou isso para ele, que o outro empresário também era bem sucedido. Quando falou isso para ele, aí eu que caí a ficha. Eu falei: Jesus, quer dizer que ele está sendo abençoado por causa de mim? Eu falei: Jesus abençoa eu também, não é só ele não, abençoa eu. E Jesus abençoava eu e abençoava ele, amém? E assim vai ser na sua vida. Ah, eu trabalho lá, não ganho muito. Deus vai prosperar você lá e vai prosperar a empresa que você trabalha, amém? E se Deus quiser tirar você de lá, Ele vai tirar e botar você como José em um lugar melhor. Mas dê o seu melhor onde você trabalha, dê o seu melhor no que você faz, e você vai ver honra de Deus na sua vida. Terça-feira, nós temos aqui a reunião de mulheres. Nessa terça-feira, você que é mulher, não falte. Quarta-feira, nós temos o culto de avivamento. E sexta-feira, o culto de milagres, amém? Não falte durante a semana, venha. E o próximo domingo é o encerramento dessa campanha. Querido, o que você aprendeu aqui, eu nunca vi em muitos lugares. Eu já ouvi muita coisa. Isso aqui foi de Deus para você e para mim, porque a minha mente essa semana, destravou por causa disso. E eu creio que a sua mente também vai destravar, e você vai viver coisas grandes da parte de Deus, amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse culto. Pastor Nivaldo vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado, protegido, nos dê uma semana de vitória, de paz, em nome de Jesus.